Boa tarde, turma do sétimo ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é dia 14 de julho, terça-feira. Vamos ter aula de ciências. Como prometido na aula passada, nós vamos dar continuidade no mesmo capítulo. Contudo, quero fazer uma pequena correção do que eu falei no final da aula passada. Vocês lembram que a gente estudou poríferos, não é? E que eu fiz uma relação com o Bob Esponja, tá aí tudo bem, porque o Bob Esponja é uma esponja, portanto é um porífero. Só que eu falei que hoje nós iríamos falar de moluscos. Vamos falar de quinidários, galera. Moluscos a gente só vai ver daqui a mais algumas semanas, ok? Por quê? Porque os moluscos, eles são bem mais evoluídos, então a gente não podia falar deles agora, não, ok? Então, corrigindo o que eu falei no final da aula passada, nós não vamos falar de moluscos, então nada de lula molusco hoje, ok? Quinidários, perfeito? Vamos falar de quinidários, que é outra classe e que também eles são um pouco menos evoluídos, por isso que a gente tem que falar deles antes, perfeito? Mas não significa que não existe nenhum personagem de desenho animado que represente essa classe não, viu? Tem sim. Vocês já assistiram o Procurando Nemo, o filme? Pois é. O Nemo e o pai dele, a família dele, vivem aonde? Numa anêmona. Uma anêmona é um quinidário. Ok, galera? Então, só daqui a mais algumas aulas que a gente vê moluscos. Perfeito? Vamos para quinidários hoje. Beleza, galera? Vocês lembram, não é, que a gente falou de poríferos e por que os seres desse reino eram chamados de poríferos? Porque eles eram cheios de poros, não é? Eles faziam a filtração da água e se nutriam com os nutrientes da água mesmo. Eles não tinham estômago, não tinham intestino, não tinham coração, não tinham pele, não tinham órgão nenhum, muito menos sistema. Mas mesmo assim eram animais. As esponjas do mar são animais. Perfeito? Mas, não é, a única coisa que eles tinham como se nutrir era dos nutrientes da água. Hoje, nos quinidários, a gente vai ver que a evolução dos animais foi bem gradual. Quando a gente chega nessa parte, ó, os animais, eles começam a ser animais selenterados. Selenterados. O que significa isso? Que a partir dos quinidários, os animais começaram a adquirir estômago. Isso, estômago, presença de intestino, de estômago. E de estômago, né, do sistema digestório. O que não tinha nos poríferos, né, aqueles seres cheios de poros. Então, com a presença do estômago, esses seres evoluem e têm uma vantagem, não é? Tem essa vantagem da digestão de alimentos. Portanto, eles podem se alimentar de outros animais, exatamente. Podem se alimentar de peixes, de camarões, de moluscos até mesmo. Então, eles podem se alimentar de tudo isso que existe no mar, porque eles podem fazer essa digestão com o intestino, né? O que não acontecia nos poríferos. Os poríferos, eles não podiam se nutrir de peixes, de nenhum desses animais. Eles só absorviam os nutrientes da água que eles sugavam, não é? Só absorviam nutrientes da água. Aqui eles podem comer outros animais, por quê? Porque são animais selenterados, possuem intestino. Perfeito, galera, perfeito. Bom, eu acho que eu confundi com os moluscos porque eles têm uma coisa em comum. Os seres desse reino, galera, possuem tentáculos. Sim, possuem tentáculos. Então, vamos começar a falar das características, não é? Que é onde a gente vai falar justamente dessa parte. Então, quanto à morfologia, a gente vai caracterizar esses seres, e também quanto à estrutura, que são coisas diferentes. O que é morfologia? Morfologia, galera, é o que diz a forma. É o estudo da forma de alguma coisa.
E a estrutura são as partes do corpo, né? Mais ou menos assim. Então, começando pela morfologia. Existem quinidários, é assim que se lê mesmo, certo? Que são pólipos, na verdade. Algumas pessoas falam pólipos, mas o correto é pólipos. Ou medusas. Vamos lá. O que são quinidários que são pólipos? Galera, quinidários que são pólipos são quinidários que vivem fixo em algum substrato, certo? Eles não saem por aí pela água, pelo mar, se movimentando, não. Eles vivem presos no chão, eles vivem presos no substrato, certo? Exemplo disso são as anêmonas, que eu falei até no começo do vídeo, não é? Que é a casa da família do Nemo. Então, as anêmonas, elas ficam presas no substrato. Eu acho até que vocês já viram em algum lugar, não é? Essas anêmonas, e pensaram, nunca passou na cabeça de vocês, na verdade, que elas seriam animais. Mas as anêmonas são animais. Pois é, galera. Então, elas vivem fixas no substrato. Outro exemplo de quinidários que são pólipos são os corais. Corais também são animais. Isso aí, galera, são quinidários. Os corais fazem parte dos quinidários. Os corais também ficam fixos no substrato. Os corais ficam no chão mesmo, né? Então, mais um exemplo. Outra coisa, galera, as hidras. Eu não sei se vocês conhecem esse animal, mas as hidras também vivem presas no chão. Só que elas não são tão parecidas com pedra tanto quanto o coral é, ok? Então, vamos escrever esses exemplos de pólipos. Pólipos são quinidários que vivem presos no substrato, que vivem fixos, certo? E vamos colocar aqui os exemplos, né? Que são os corais, anêmonas e o que mais? As hidras, não é? Hidras. Perfeito. E quanto à morfologia, quanto à forma, não é? Os quinidários também podem ser medusas. No caso das medusas, esses não ficam presos no substrato, não. Eles podem se deslocar pela água, pelo oceano adentro. Ok? Exemplo disso, o exemplo mais comum que a gente pode encontrar são as águas vivas. Águas vivas. Perfeito? Água viva, acho que esse animal quase todo mundo conhece, quase todo mundo teve uma experiência não muito agradável, assim como eu. Então, nós vamos ver daqui a pouco por que a água viva queima, quando a gente for falar da estrutura, ok? Então, é isso. Pólipos são quinidários que vivem presos ao substrato. Medusas são quinidários que podem se deslocar pela água, pelo oceano, perfeito? Agora vamos falar da estrutura desses animais. Primeiro, a presença de tentáculos. Pois é, galera, os quinidários, eles possuem tentáculos. E para que servem esses tentáculos? No caso das medusas, para locomoção, servem para locomoção, não é? Por conta dos tentáculos que eles conseguem nadar e ir para outros lugares. No caso dos pólipos, é claro que não serve para locomoção, porque eles não se locomovem, não é? Eles ficam presos no substrato. Mas eu quero só deixar aqui uma atenção com relação às hidras. Já eu falo delas, perfeito? Com relação a essa locomoção, será que ela fica presa no substrato e pronto? Vamos já ver isso. Ok? E outra coisa, esses tentáculos também servem para alimentação. Ou seja, eles capturam o alimento com esses tentáculos. Capturam o alimento que, no caso, né, peixes, camarões, algas, etc. Então, o que mais que tem de interessante nesses tentáculos? Nesses tentáculos, galera, existem células urticantes. O que é uma coisa urticante? É uma coisa que queima, perfeito? Queima. E para que serve
essa composição, não é? Para que serve isso? Para neutralizar os alimentos, né? O que eles vão comer, os peixes, etc. É justamente esse composto que causa essa queimação que neutraliza alguns animais e a partir daí fica mais fácil capturar essa presa. E essas células urticantes, na verdade, elas podem soltar um veneno que pode até matar alguns animais. No nosso caso, essas células urticantes não têm essa capacidade, né? Não que eu conheça, não conheço nenhum animal que possa fazer isso, né? No caso dos quinidários, mas eles podem causar uma experiência bem desagradável, né? A queimação da água viva, por exemplo. Ok? E essas células são muito importantes para alimentação e captura do alimento. Perfeito? Elas neutralizam as presas e facilitam também na hora, né, da alimentação. Perfeito. E agora a cavidade digestória. Com relação à cavidade digestória, vocês já viram um desenho de uma água viva, né? Ela tem vários tentáculozinhos e dentro existe um buraco. Esse buraco, galera, é a cavidade digestória desses animais. Essa cavidade digestória é justamente onde tem o que diferencia esses animais, né? A principal coisa, na verdade, que diferencia esses animais dos poríferos, que é o intestino. Quando esses animais capturam uma presa para sua alimentação, acontece primeiro a digestão extracelular. O que é isso? O que é uma digestão extracelular? É a digestão que vai acontecer fora da célula. O que vai acontecer? Essa digestão vai separar os membros dos animais, não é? Vai estraçalhar esse alimento, na verdade, o alimento deles. E depois disso acontece a digestão intracelular, que é quando eles vão absorver esses nutrientes. Perfeito? Outra coisa, outro detalhe muito importante. Essa cavidade digestória, que é por onde eles se alimentam, é a mesma cavidade por onde eles eliminam os dejetos, as sobras desses alimentos. Isso, pelo mesmo lugar que eles se alimentam, é o local em que eles também liberam os resíduos da digestão. Não é? Então, vocês entendem do que eu estou falando, não é? Pois é uma coisa bem interessante mesmo que esses animais possuem na sua estrutura. Perfeito, galera? Vamos falar de que agora? Vamos falar agora das classes desses animais. Esses animais estão nas classes, né? Estão classificados como hidrozoários, cifozoários e antozoários. Galera, cada uma dessas classes, elas vão diferenciar também da mesma forma. Vamos colocar alguns exemplos, assim como a gente fez na morfologia. Galera, os hidrozoários, como eu coloquei aqui, ó, eu coloquei um exemplo da hidra. E o que faz todo sentido, né? Os hidrozoários, eles são de porte pequeno, geralmente são pequenos e vivem em colônias. Geralmente são animais de porte pequenos e que vivem em colônias. E a gente só tem um exemplo, não é, disso. Pelo menos a gente aqui na nossa aula vamos falar apenas um exemplo, que são as hidras. Com relação à locomoção das hidras, porque elas são pólipos, né? Ficam fixas no substrato. Mas elas ficam fixas, na verdade, e os tentáculos ficam assim para cima. Elas se locomovem de uma forma. Na parte da reprodução, mais propriamente dito, elas viram os tentáculos para baixo e dão tipo uma cambalhota. Esse é um tipo de locomoção das hidras, certo? E elas vivem em colônias. Por isso que elas dão essa cambalhota, né, no caso da reprodução. Perfeito? Muito interessante. Agora vamos falar para os próximos exemplos. Os cifozoários. Bom, os cifozoários, galera, eles são animais em forma de guarda-chuva ou taça. Então, é esse formato aqui, em formato de guarda-chuva, não é? Tem a cavidade digestória e os tentáculos.
Esse formato muitas vezes é chamado de formato guarda-chuva ou de formato taça, porque parece também uma taça, se você for colocar de cabeça para baixo, não é? Então parece uma taça. E exemplo disso são as medusas, não é? E as águas vivas. Vamos lá colocar esse exemplo. Eu coloquei só águas vivas como exemplo. E por fim, os antozoários. Os antozoários, eles são conhecidos como animais em forma de flor. E essa comparação é muito interessante. Por que os antozoários são chamados de animais que são em forma de flor? Porque os antozoários são os animais, são os quinidários que vivem fixos no substrato, que vivem fixos no chão. Por eles estarem fixos no chão, eles são assemelhados a uma flor, porque uma flor também ela é uma planta, né, e fica presa na terra. E outra coisa que é bastante interessante, que assemelham esses animais a flores, é por conta das pontinhas que eles fazem, não é? Essas pontinhas que eles têm. E parece também uma flor, para quem tem uma imaginação mais aguçada, né? Parece uma flor. Exemplo disso são as anêmonas e os corais. E eu acho que eu coloquei somente esses exemplos. Os pólipos. Anêmonas, corais. Perfeito? Perfeito! Agora, galera, vamos falar da reprodução dos quinidários. Os quinidários podem se reproduzir de duas formas, que é a forma assexuada e a forma sexuada. Não é? A gente não fala muito, só abrindo parênteses, a gente não fala muito sobre o modo de vida com relação à alimentação, porque já fica muito na cara que eles são heterótrofos, né? Eles não produzem o próprio alimento, não. Eles capturam o seu alimento no meio ambiente. Perfeito? Agora, quanto à reprodução, é muito importante a gente destacar que eles podem se reproduzir de duas formas. Na forma assexuada, galera, é uma forma de reprodução que parece bastante com a dos poríferos. Eles podem formar um broto, certo? Isso especialmente nas hidras, como eu falei, da cambalhota. Pois é, nas hidras, especialmente nas hidras. E em alguns animais, em alguns outros quinidários também, mas a gente destaca as hidras nesse caso. Um broto surge no meio, né, desse corpo, desse quinidário, e a partir disso, quando esse broto se desprende do corpo da mãe, no caso, né, vamos chamar de mãe, já que ele deu origem, né, ao broto, quando ele se desprende, ele forma uma outra forma de vida, ele vai crescer e vai se reproduzir da mesma forma. Essa é a forma assexuada. Na forma sexuada, esse tipo de reprodução vai acontecer com o compartilhamento do material genético, como a gente sabe, né? Toda forma de reprodução sexuada acontece com o compartilhamento de material genético. A gente já sabe disso, né? E como que vai acontecer? O quinidário, né, independente da sua classe característica, vai liberar o macho, né, no caso o quinidário que seja masculino, vai liberar os gametas e o organismo que seja fêmea vai receber esses gametas. E a partir disso acontece a combinação do material genético e essa é a forma sexuada de reprodução dos quinidários. Eu coloquei um destaque aqui para o ciclo metagênico. É porque os quinidários, eles têm essa forma de reprodução que se diferencia de todos os animais. Por quê? O ciclo metagênico é quando um quinidário fica alternando a reprodução, sexuada, assexuada, sexuada, assexuada. O que acontece? Esse quinidário se reproduz de forma sexuada. A partir daí, a próxima forma de reprodução que ele vai ter é através da formação de broto. E depois da formação desse broto, acontece novamente a reprodução sexuada, que é a liberação de gametas. E assim por diante, num ciclo, certo? Então, isso é específico dos quinidários.
Ok, galera, muito interessante, não é? Bem interessante porque os quinidários, eles têm coisas que se diferenciam de todos os outros animais e é o que chama muito a nossa atenção. Beleza? Então, nós finalizamos esse capítulo. Ele falou sobre poríferos e quinidários. Vocês lembram dos quinidários, né? Vamos precisar relembrar para fazer as atividades de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado dessa aula. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!